Deus abençoe, pessoal. Ó Deus de poder, Deus santo, Deus digno de toda honra e todo louvor. Se faça presente nessa ministração. Aramakassarababailaie. Adentra Xanakassarabamaná. Em nome de Jesus. Horokossoibo. Aieloie naramamainará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a cada coração aflito. Meu Deus, para que venha ouvir, meu Deus, compreender o teu querer na vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toma, meu Pai, essa ministração nas suas mãos. Abre o entendimento no Koshanarabá. O Senhor fala, meu Pai, que muitos perecem por falta de entendimento da tua palavra. Então, meu Pai, que o Senhor venha me usar conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Ai, Nará. Amém. Então, vamos lá. 2 Tessalonicenses o versículozinho 16, tá? Isso aqui só testificando uma palavra que foi sorteada pela madrugada, na vigília. Eu sempre me preocupo, sempre antes da pregação, falar, se eu for pregar amanhã, Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer que eu fale, qual é o assunto de amanhã? Aí ele me deu Romanos 5, tá? Isso pela madrugada, ele me deu Romanos 5, do 3 em diante, aí é o que vai ser falado. Tá bom, aí hoje, eu sempre na minha insegurança, eu falo, Senhor, fala de novo, olha só. Aí ele me deu essa palavra aqui, que é no versículo 16 de Tessalonicenses 2, que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme. Tá? Só isso aqui. Então ele está testificando, tá? Esse Romanos capítulo 5. Aí não só essa palavra, e aí ele vem e eu não satisfeita, Aí eu vou e pergunto mais. Senhor, fala mais, Senhor. Eu ainda estou insegura, eu quero saber. Eu vou ficar em cima desses versículos, não tirando só essa palavra, ele me dá 2 de Pedro 1, do 5 em diante. Então eu não tenho mais dúvida, gente. Vamos falar sobre isso. E aí o que, qual é a palavra-chave que a gente vai ficar em cima, eu não sei. Quando eu falar gente, tá? Eu tô falando do Espírito Santo. Porque eu sozinha aqui eu não tenho condições de saber o que vai ser ministrado. Nem passa na minha cabeça. Enfim, vamos começar, Então vamos lá. Vamos ler aqui. Romanos 5. Tá. Aí do 3 em diante, fala assim. Não só isso, mas também. Eu acho que eu vou começar, Vamos começar do princípio. Não vai dar confusão. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então aqui o tópico é paz e alegria. Paz e alegria. Tá? Então essas duas coisas é muito importante na caminhada. Você ter paz. Se você tem paz, você se alegra. Se você tem medo, não dorme, os pensamentos são torcidos, você não consegue ver Deus nas suas escolhas, no que você está esperando. Você acha, muitas vezes o diabo até te engana em uma coisinha, e aí você acha que tudo é um engano, tudo é, porque quando você tem uma fé focada em alguma coisa, o diabo vai fazer que você entenda que aquilo ali é uma mentira, que Deus não vai te entregar, que você está sendo enganado, que aquilo não vai acontecer. Ele vai tentar todo o tempo roubar a tua fé. Esse João 10:10, quando fala que o diabo veio para roubar, matar, destruir, obviamente, a primeira coisa que ele faz é tentar roubar a tua fé. E é complicado, porque ele vai fazer que você entenda que Deus não está naquilo, que é impossível aquilo acontecer. E muitas vezes a tua fé ela está fundada em coisas e não em Deus. Então isso também atrapalha um pouco,
Não é que você não tenha a fé. Você tem, mas é uma fé sozinha. Porque se você põe fé, eu tenho fé, né, naquela pessoa, que Deus vai preparar ela para mim e tal, e Deus vai confirmando muitas vezes que Deus vai te entregar o melhor. Eu vou falar de vida sentimental, né? Porque muitas pessoas estão aí buscando, né, um casamento abençoado e ora e chega, né, na presença de Deus assim apaixonado por alguém, e Deus deixa, né, você ser, como assim, vou dizer, olha, Deus muitas vezes permite você ser uma pessoa idólatra, idolatrar alguma coisa na sua juventude, e você come aquela isca, né? Você come aquela iscazinha e aquilo ali, você começa a ter uma fé numa pessoa. Eu tô te dando um exemplo, tá? Você começa a ter fé em alguma coisa que você ama muito, que você gosta muito, você não quer perder, você se vê perdendo aquilo e você se aproxima de Deus. Quando você se aproxima de Deus, Ele não vai logo de cara arrancar aquilo do seu coração, não. Muitas vezes Ele fala, não é bem isso que eu quero entregar. Mas Ele vai alimentando a fé na sua vida sentimental, não na pessoa que você escolheu. Aí você chega para Deus e fala assim, eu quero aquela pessoa, eu quero que o Senhor me ajude a conquistar, né? Eu sei que o Senhor é um Deus que pode fazer o impossível acontecer na minha vida. E eu escolhi, eu amo essa pessoa. E muitas vezes você não tem muito entendimento o que é bom, o que está preparado para você. Você se aproxima de Deus querendo aquilo. Mas só que, olha só, não estou falando que você não vai receber aquilo, gente, não. Aquilo que você orou, aquilo que você buscou, nem, não estou radicalizando. Mas tem situações, eu estou exemplificando, tá? Que a fé, você entra com uma fé, mas muitas vezes é uma fé em coisas, não na fé em Deus. Você acredita que você vai conquistar aquilo que você está vendo e que está dando errado agora. Mas tem situações que Deus tem o melhor para você. Ele tira uma coisa da sua vida para te entregar uma coisa muito melhor. Nem sobe ao teu coração o que Deus tem guardado para você. É isso que eu estou falando. Não é que a sua fé, né, as coisas que você tem buscado, não vai acontecer. Ela vai acontecer, mas muitas vezes Deus vai mudar alguma coisa nesse percurso, nesse tempo de busca. Vai ser uma forma diferente do que você está esperando. E aí você não entende o mover do Espírito Santo na tua vida. Aí eu falo que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele vai buscar tirar a sua fé, né? Como é que ele arranca essa fé? Quando você perde a esperança. Muitas vezes não vai ser daquele jeito, vai ser de outro jeito, que vai dar certo. Mas aí você não entende, você faz aquele mapeamento ali, né? Você olha e você fala, não, assim vai dar certo. Só que esse assim é você que está fazendo. Você não está confiando que de outro jeito, né? De uma outra forma, Deus pode fazer dar certo da sua vida sentimental. Estou colocando vida sentimental porque muitas vezes a gente acha que aquela pessoa é nossa, é pra gente, né? Porque você ama, mas Deus olha e fala, não é isso que eu tenho para você, eu tenho o melhor. Eu vou tirar isso da sua vida e vou colocar uma pessoa melhor, né? Então aquela perda para você é o diabo. E aí você acha que é demônio todo o tempo. E não é. É Deus te livrando. É Deus arrancando aquele engano, né? Deus muitas vezes permite uma decepção. Você tem uma decepção para você ver que você está sendo enganado. Quando nós entramos na presença de Deus, tem muitas coisas escondidas. Que Deus fala, né? Que tudo que está encoberto vai ser descoberto. Quando Ele fala, vai ser, que o véu,
né, vai ser rasgado, que as escamas dos seus olhos vão cair, é quando você se aproxima dele, porque você acha que está enxergando, né? Você está buscando por uma pessoa, né? Aí Deus fala, peraí, ela está enganada, puxa, não é essa pessoa que eu quero que ela se case. Eu vou abençoar a vida sentimental. Então eu vou permitir que essa pessoa a decepcione, né? Não receba a palavra. E você luta para aquela pessoa se converter, para aquela pessoa aceitar Jesus, porque você entende que quando aquela pessoa passa a frequentar uma denominação, quando ela se batiza, você acha que ela está pronta. Você entende que aquilo ali é casar em Cristo e não é. Enfim, eu só estou explicando que Deus ele tem sempre o melhor. Você nunca pode perder a esperança. Ah, mas eu me frustrei com aquilo que eu orei. Porque Deus ele arrancou de mim, ele permitiu eu ser decepcionada, né, com aquilo que eu orei. Não se preocupe. Tá? Eu estou falando numa transição, tá? Eu estou usando um exemplo de uma vida sentimental de uma pessoa que ela ainda não concluiu, ela não chegou aos finalmente. Ela pode mudar, mas a hora que você toma uma decisão e casa, aí o negócio já muda de figura. Porque aí você já fez a sua escolha, aí você tem que buscar em Cristo realmente. Vai ter mais trabalho? Vai. Porque o coração é duro, é um coração diamantado, não é um coração formado na palavra. Essa pessoa ela não foi formada em Cristo. Ela fez tudo que você pediu. Ela seguiu uma religiosidade, você entendeu que ela tem o seu Deus e ali você já pode tomar o seu partido. Mas eu tô falando de pessoas que ainda dá tempo de sair fora, tá? Dá tempo de mudar. E aí acontece que Deus vai livrar essa pessoa, né, de uma coisa errada e ela vai e perde a fé em Deus. Porque ela acha que Deus não cumpriu a promessa, não cumpriu, não fez valer a fé dela. Só que a fé está na pessoa, não está em Deus. A sua vida sentimental não pode estar em cima do seu sentimento. Porque o sentimento ele é enganoso. Né? Deus fala que o amor não é sentimento, ele é mandamento. Então aqui em todos os sentidos e aspectos da sua vida, você vai ter que confiar num Deus que sabe o que é melhor para você. E aí o que é que eu estou achando que Deus quer falar? Eu acho que está falando mais da esperança. Você não pode perder a esperança. Ah, não deu certo aquilo ali que eu orei. Eu me aproximei de Deus por causa desta promessa e Ele não fez valer a minha fé. Não, a tua fé não pode estar naquilo que você escolheu. No decorrer dos anos, muitas vezes você vai se decepcionar e aquilo não vai acontecer. Aí você vai entender que Deus mentiu para você. Que Ele não honra a fé, mas Ele honra. Porque a tua fé está colocada em coisas erradas. É isso que eu estou te falando. A sua vida sentimental não tem nada a ver com a pessoa que te aproximou de Deus. Ela pode até ter te aproximado de Deus, mas ela ficou no meio do caminho. E você continua a seguir. Então isso não quer dizer que a tua vida sentimental não vai ser abençoada. Porque isso é fé. Você vai ter que ter fé que Deus sabe o que é melhor para você. Enfim, né? Vamos lá. Vamos ler. Que aí dentro da palavra a gente vai vendo o que Deus tem. Eu estou só dando um exemplo aí. É claro que eu não estou falando de vida sentimental, mas nada a ver. É toda a área da sua vida. Você tem que confiar que Deus sabe o que é melhor, tá? O tópico aqui de Romanos 5, né? Paz e alegria. Ó, tendo sido, vou ler do princípio, né? Tendo sido, pois, justificado, tá? Pela fé, porque Deus aceita todo mundo que tem fé, claro. Você se aproxima dele tendo fé. Ó, temos paz com Deus. Você vai ter paz. Paz é em qualquer momento da sua vida. Ah, mas Deus não honrou. Eu orei, eu entrei na presença de Deus por causa disso aqui. Mas Ele tirou de mim, Ele arrancou. Então, peraí. Se Ele arrancou, você vai... Ah, eu tive uma decepção. Eu busquei para crescer nessa empresa. Eu queria, ser gerente dessa empresa. E aí eu perdi o emprego. Busquei a Deus. Eu entrei para não perder o emprego. Eu entrei para ser promovido, vamos entender, né? Eu entrei para ser promovido. Eu queria que Deus abençoasse, né? Porque Deus fala que se a gente tiver fé, não sei o quê,
aí você entra por uma causa, só que essa causa não acontece. Aí entra a tua paz, né? Em Deus. Porque você vai ser justificado pela fé que você tem em Deus. Você não vai receber muitas vezes aquilo que você orou e do jeito que você orou, mas a sua vida financeira não tem como ser travada, porque Ele vai abençoar a sua fé, entendeu? É isso que Deus fala quando Ele coloca muito a esperança, a perseverança, né? Ele coloca um combo junto com a fé. A fé sozinha não dá, né? É claro, ele fala, tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que você tem fé, Deus vai honrar, mas muitas vezes não daquele jeito que você quer. Eu entrei na empresa para ser promovido, mas quando eu vou buscando a Deus, passa um tempo, eu perco o emprego. Vamos entender, estou dando um exemplo. E aí você perde o quê? A esperança. Primeiramente, você vai perder a paz, né? E você vai falar, não, Deus não está na minha vida, né? Eu fui amaldiçoado. Não, você não foi. Deus tem coisas melhores. Sempre Deus tem o melhor. É isso que traz a paz. Se você colocar a fé em Deus, que Ele tem o melhor, e descansar. Não importa se você se aproximou de Deus por alguma coisa que você queria muito, e essa coisa você perdeu no meio do caminho. A tua fé tem que estar baseada em Cristo. Enfim, vamos ler mais um pouquinho, né? Vamos lá. Tá. Aí aqui, né, eu falei da paz, né? Ó, tendo sido, pois, justificado pela fé, né? Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, obviamente, Deus vai provando a tua fé. Você vai, né, se aproxima dele com essa fé em Deus, né? Você vai ser justificado pela fé, Deus vai te receber, mas há, né, situações para que Deus veja que você continua, mesmo passando por perdas e tribulações, você continua com a esperança em Deus, tá? Por isso que ele fala, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, não só nas bênçãos que você consegue conquistar, né? Mas também se alegra nas tribulações, porque isso vai trazer para você o quê? A perseverança. Aí Deus quer ver se você vai continuar perseverando, porque você está vivendo uma tribulação, né? A tua fé tem que perseverar. Não está dando certo porque não era aquilo que Deus escolheu para você. Aí você vai descansar, você vai ter paz na tribulação, tá? E, é claro, vai ter um caráter, porque ele fala que a perseverança, né, faz o quê? Você ter um caráter aprovado, né? E o caráter aprovado, a esperança. Porque é importante você continuar tendo essa esperança, e a esperança traz alegria, né? A esperança, ela não te decepciona, porque você está pondo a esperança não é no seu emprego, não é no seu namorado, no seu noivo, você está botando a esperança em Deus. Aí sim você vai sentir alegria no seu coração, porque Ele vai derramar desse amor, dessa paz no seu coração, por meio do Espírito de Deus, né? Que é o que Ele nos concede. Então eu vou lendo aqui, você vai vendo, ó, vamos repetir, ó, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança, tá? Você vai dar glória a Deus, porque quando você glorifica a Deus, mesmo na tribulação, quanto mais você glorifica, mais você, né, espera, você tem alegria, você tem esperança em Deus, tá? Ó, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ah, tá legal. Você
glorifica a Deus na esperança da glória de Deus. Mas ele fala, não é só isso não. Você vai ter que glorificar a Deus também na tribulação. Nas coisas que não são feitas, você não recebe da forma que você quer que receber. Deus vai criar uma outra situação para mostrar o querer dele na tua vida. Então, vai haver tribulações sim, né? Vai ser coisas que você não esperava no meio do caminho você perder. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Tá? Você vai perseverar. Mas eu tô perseverando nessa fé. Tá dando tudo errado. Eu tenho sido decepcionado ano após ano com essa fé que eu tenho nisso. Olha só, aí você tem que ver que tem alguma coisa errada. Porque muitas vezes a decepção, ela é para que você desista. Muitas vezes são coisas que Deus está te dando um alerta. Poxa, você não tá... imagina, você tem alguma coisa que não deu certo, que Deus mudou no meio do caminho. Aquilo que você orou te decepcionou de uma tal forma que está até te afastando de Deus. Será que você largaria Deus porque aquilo não deu certo? Ou você continuaria crendo em Deus porque a esperança está em Deus e não naquilo que te decepcionou? Porque Deus não vai te decepcionar, é isso que eu tô falando. Se você está sendo decepcionada, é porque aquilo não era para você. Então não adianta você dar murro em ponta de faca, né? Orei, poxa, né? Para ser promovida, perdi o emprego e agora não sei. Não, Deus vai usar um dom, alguma coisa, né? Que Ele colocou no seu coração. Que você vai prosperar muito mais, de repente, do que sendo escravo daquela empresa. Você orou por aquele varão. Aquele varão te traiu. Peraí, então não era aquele varão. É isso que eu tô te falando. A sua fé tem que estar baseada em Cristo. E aí você vai passar muitas vezes por tribulações, por tristeza. Porque aquela tribulação, ela vai produzir o quê? Tanto vai te trazer esperança, né, em Deus, e vai produzir em você uma perseverança. Você vai perseverar. Porque a sua vida sentimental não tem nada a ver com a pessoa que você escolheu. A sua vida financeira, né, a sua prosperidade não tem nada a ver com aquela empresa que você trabalhava, que você perdeu. Com aquele patrão que não te, né, não te promoveu. Não tem nada a ver com a pessoa. Tem a ver com o dom que tem em você para ganhar dinheiro. Né? Tem a ver com o que Deus vai abençoar. Aonde você botar a planta dos seus pés, você vai ser abençoada. O que você escolher para fazer para ganhar dinheiro, você vai prosperar. Não tem nada a ver com aquela oração que você fez. Ou melhor, não a oração, né? Com aquela fé que você teve naquela empresa. É isso que tem que ter cuidado, que você está confundindo essas coisas, e isso vai tirar a esperança que você tem. E você não vai perseverar em Cristo. Né? E a esperança não nos decepciona. Olha só, por quê? Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tá? Você não vai ser decepcionado porque a tua esperança está em Deus. Né? Tá no amor que Deus tem pela tua vida. Que Ele derramou esse amor no seu coração. Você vai ver que Deus te ama muito mais. Sei lá, muitas vezes você pensa assim, mas poxa, Deus não faz isso por mim, Ele não me ama, Ele não me ouve. Não, o amor dele é muito maior, porque Ele sabe o que é melhor para você. Aí você tem que confiar num Deus de amor, num Deus, e depositar essa esperança nesse Deus de amor. Que Ele é amor, Ele não quer fazer você sofrer. Né? Tribulações são um percalço. Né? Você é atribulado, você atribular as tribulações, aquilo que você tem sofrido, né? Para te fazer mais forte, para fazer você continuar perseverando em Cristo. Porque o diabo vai colocar pedras no meio do caminho, mas você vai conseguir galgar, você vai conseguir vencer esses obstáculos, porque você tem uma fé firmada em Cristo. Você tem a sua esperança em Deus, seu caráter é formado e vai ser aprovado por Deus, por causa da sua esperança que você tem nele.
Ó, aí eu vou continuar lendo, senão eu acabo falando, né? Ó, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, tá? Você vai dar glórias a Deus porque você está sendo perseguida. E quanto mais perseguição, mais perto de Deus, né? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Você vai perseverar e o diabo vai ficar irritado com isso, ó. A perseverança, um caráter aprovado. Você vai ser uma pessoa de caráter. E o caráter aprovado, né? Quanto mais Deus aprovar o seu caráter, mais esperança você vai ter. Ó, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou esse amor. Então você vai ter uma esperança em Cristo. Ó. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom. Talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então é isso que eu estou falando. Quando você se decepciona com alguém, você tem que entender que alguém ou alguma coisa, né, ela não é Deus. São coisas que você quer conquistar. A pessoa, ela nunca vai sofrer por alguém ímpio, pecador. Sempre ela pode até fazer alguma coisa por você, mas se você realmente for uma pessoa que pode trazer algum benefício para ela, né? A tua empresa, ela não vai acreditar em você se você não tiver experiência, né? Se chegar lá sem nenhum currículo de experiência, ela não vai. Ela vai fazer muita coisa por você se souber, né, o teu histórico, o teu currículo, quem você é, a sua formação, concorda? Deus não é assim. Deus, ele vai confiar em você, mesmo sem currículo, mesmo sem faculdade. Ele vai fazer acontecer, porque ele confia. Então, quando ele fala, ele morreu pelos ímpios, pelos pecadores, então quer dizer que não importa quem você é, ele vai derramar do amor dele, né? Ele vai confiar em você. Por causa da sua fé, da sua esperança e da sua perseverança nas provações, ele vai continuar depositando, crendo, né? E sendo fiel à tua fé, independente se aconteça conforme você quer. Porque o que Deus quer ver é fé, é perseverança, é esperança em Deus. Não na circunstância, não naquilo ali. Por isso que eu falo, mas é o meu patrão, confia em mim, ele acredita em mim. Não, ele acredita no seu currículo, na sua formação, tá? Deus não, Deus crê na sua perseverança, na aprovação, na sua esperança nele. Não deu certo aqui, mas Deus vai abrir outra porta ali. Fica no corredor, porque tem portas novas para abrir para você, em qualquer área da sua vida. Então, o que está sendo falado, né? Não depositar fé em coisas, em homens, em dinheiro, em pessoas, em sentimento de pessoas. Você vai se decepcionar, porque o único que morreu por você foi Cristo, tá? Então, aí entra, Deus sabe do seu talento, dos dons que ele depositou em você. Ele conhece e ele pode prosperar qualquer coisa. Porque a hora que você se aproxima de Cristo, você tem virtudes, né? Formado num caráter de Cristo, na natureza de Deus. Aí como pode não dar certo? Então o homem vai ver, né? Realmente a sua formação, né? O que ele pode se beneficiar com a sua faculdade, com o que você faz. Então você vai viver escravo de pessoas, e Deus quer te trazer a liberdade em todos os sentidos. Muitas vezes você ama aquela pessoa, aquele homem, mas ele está com você porque você é uma mulher bonita, um homem bonito, um homem financeiramente bem-sucedido. Mas se você perder, né, a saúde, e se você perder a beleza, será que aquele homem que você buscou, que você orou, que você creu, ele vai permanecer na sua vida? Aí Deus já olhou e falou, não vai. Ele não vai. Ele não tem Cristo. Ele não tem um caráter formado em Cristo. Primeira oportunidade, que vê que você não está trazendo, né, você está sendo um peso, você não está acrescentando em nada, pode ter certeza que ele vai te decepcionar. Deus conhece as pessoas. Então Deus quer que você ponha a fé nele. Então não se preocupe, mas Deus tirou essa pessoa. Eu orei
tanto a Deus para que, né, eu me casasse com ela, ele foi lá e se casou com outra. Agradeça a Deus, porque Deus te livrou de um problema. Então não se afaste de Deus por isso, por ver que a sua fé nessas coisas, muitas vezes que você acreditou tanto, né? E Deus arrancou nesse momento que você acreditou que Deus ia fazer acontecer, e Deus falou, não, mas não é isso que eu quero para você. Isso não vai mudar a sua história, porque Deus vai abençoar toda a tua vida. Quem está sendo retirado da tua vida são pessoas que não vão acrescentar em nada. Elas vão subtrair a sua fé em Deus. Elas vão fazer você, tudo que você coloca fé, e não está acontecendo do jeito que você orou. Se você estiver se afastando de Deus por causa disso que você colocou fé, você pode ter certeza que não é Deus. Aquilo está diminuindo a tua fé, né? A tua perseverança, o seu amor por Deus, né? E você não está mais colocando, né, o amor em Deus em primazia. Você está começando achando que Deus, ele não te ama porque ele tirou aquilo que você amava. Não, Deus tirou o ídolo da sua vida. E Deus está falando, olha, buscai primeiro as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Esse é o primeiro mandamento. Me ame de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Você vê, todo o seu entendimento. Você tem que buscar entender o amor de Deus por você. Agora, se você não tem esse entendimento, por isso que quando Deus fala, muitos perecem por falta de entendimento, você tem que entender esse amor de Deus por você, que ele sabe o que é melhor, mesmo que aquilo te traga dor naquele momento. Deus está arrancando uma coisa que vai te fazer mal. E aí você tem que glorificar a Deus, porque Deus sabe o que é melhor para você. Aí entra amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de toda a sua alma. E amar o próximo como a si mesmo, não mais do que a si. E aí você acaba passando essa pessoa na frente de Deus, esse emprego na frente de Deus, tudo, até, né, tudo que a gente acha que, né, é bom pra gente, a gente levanta um altar, é colocado como uma idolatria. E aí Deus não se agrada, e Deus, ele arranca, né, para que você não perca essa comunhão com ele, porque ele não vai aceitar você passar nada na frente dele, tá? E aí você vai entender que você vai perseverar, né? Porque Deus, ele é fiel para se fazer cumprir, né, o que ele tem para você. E o que ele tem para você é melhor do que você imagina. Então ele é fiel para se fazer cumprir a palavra dele. De bênção. Ele não está falando de pessoa e de emprego, de nada. Ele está falando de bênção, prosperidade como um todo. Qualquer área da tua vida. E você vai ter que ter paz para entender o querer de Deus. Vamos ler mais um pouquinho? Deixa eu ver aqui, vamos ver se termino aqui rapidinho. Porque, né, eu li os 5, né, aqui de segunda de Pedro, né? Vamos ler, ó. Por isso mesmo, empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude, né? A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. Então, você vê que é um combo, né? Acrescentar a sua fé, né? Quando você crê, obviamente, você começa até coisas boas, né? Você não tem medo. A fé, o medo é contrário à fé. Então são virtudes, são coisas boas. Então você é movido por isso, por coisas boas, né? Você conhece o amor de Cristo por você. Você tem esse domínio próprio, você domina as suas vontades, os seus desejos. Você entende que nem tudo que você quer é bom para você. Porque você sabe que Deus sabe o que é melhor para você, né? Você persevera, você tem esperança, você é uma pessoa piedosa, né? A perseverança aqui é muito importante. Então, quando você tem um amor de Cristo, você, né, não tem como, automaticamente você é piedoso, né? Você tem, né, virtudes, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa fraternal, igual fala aqui, né?
né? Olha só, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Você tem amor pelo que você faz. Você não faz por dinheiro. Você realmente ama, independente. Eu casei, mas né, hoje eu não tenho uma vida conjugal com essa pessoa porque ela tem uma comorbidade, ela é doente, né, ela está no estado vegetativo. Você ama aquela pessoa, independente de qualquer coisa. Então, essa é a sua maior virtude, o amor de Cristo. Porque essas qualidades existirem, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, tá? É um estado crescente na sua vida, ela tem que crescer, ela não pode estagnar e nem diminuir, tá? Tem que estar em crescimento, Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque você vai crescendo em conhecimento, tá? Sejam inoperantes e improdutivos. Você não vai ser uma pessoa, né, sem produção. Você vai estar sempre produzindo. Você tem essas virtudes, faz parte do seu caráter. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Você não vai enxergar além. Você é uma pessoa que... Eu acho que é muito triste quando você tem uma visão espiritual atrofiada. Eu vou falar atrofiada porque você não consegue. Você só enxerga a beleza da pessoa, né? Essa pessoa vai poder me acrescentar em alguma coisa porque ela estudou, ela tem esse conhecimento. Não, nem tudo. Muitas vezes a perseverança daquela pessoa e querer crescer na empresa é melhor do que uma pessoa que de repente tem uma experiência ou uma faculdade. Porque aquela pessoa que persevera em aprender é muito melhor. Uma pessoa honesta na sua empresa é muito melhor. Mas tem gente que está mais, né? Ela só consegue enxergar, né, o óbvio. Então você vê, isso aqui que a gente está falando, né? Essas palavras aqui de tribulações, que no caso nada mais é, né, do que a dificuldade, passar por dificuldade. E essa dificuldade vai ser o quê? Vai te ajudar a crescer na perseverança. Toda dificuldade que você tem, geralmente, o ser humano tende a querer desistir daquilo. Ela não quer permanecer. Ela tem dificuldade, ela vê que não está dando certo, ela desiste. Mas ela não desiste da pessoa. Não, ou melhor, ela muitas vezes desiste daquela pessoa porque aquela pessoa não tem mais jeito. Mas ela não desiste da própria vida, do que Deus vai fazer por ela. Ela vai perseverar em Cristo para que Deus abençoe a vida sentimental. Aquela pessoa vai ficar para trás, mas ela vai continuar adiante. Ela vai continuar perseverando na fé. Porque esse caráter que a gente está falando aqui, quando ele é aprovado, porque é um caráter formado em Cristo, vai trazer o quê? Experiência para você. Porque a experiência é tudo. Você vai conhecer, né? Você vai ter experiência com Deus. Você sabe que Deus nunca vai desistir, né, do que ele falou para você. Olha, vou te abençoar. Então você tem essa experiência. E isso vai fazer o quê? Vai te fortalecer, né? Vai te trazer esperança. Então, eu acho que nós não podemos nos decepcionar com Deus. Na verdade, você vê, eu sorteei esse pedacinho, agora eu até fechei, não tá aberto aqui. Esse pedacinho, né, que era para confirmar que ele fala aqui no versículo de 2 Tessalonicenses, nesse versículozinho, né, 16, que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama, e que na sua bondade, ele é bom, nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, tá? Aí eu vou ler o 17 também, Enche o coração de vocês de ânimo e os tornem forte para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Tá? Fazerem e dizer tudo o que é bom. Quando você começa a falar, não, Deus me abandonou, não, Deus não é comigo, sabe, você começa a perder a esperança em Deus. Como que Deus, né, vai se alegrar?
Você perde a paz, você não tem mais sono, você não consegue mais ter sossego, a sua alegria é retirada. Aí tem um demônio, porque você não acredita mais no amor de Deus, tá? Então, como eu falei, a dificuldade, que são as tribulações, vão produzir isso em você. Perseverança. Se você parou de perseverar, você não está tendo um caráter em crescimento em Cristo. Teu caráter não está sendo aperfeiçoado, tá? Este caráter, você passa a ter, quando ele é formado, você passa, como eu falei, a ter experiência, tá? Isso vai te fortalecer, vai te trazer esperança. Se você está caindo nisso, com certeza você está se afastando de Deus, tá? E a fé, né? Você mantém a sua confiança nele, né? As provações, né? Você vai passar, mesmo sendo um ser humano de fé, igual a Abraão. Você vai passar por tudo que é tribulação. Mas é necessário, porque Deus ele vai testar essa fé, vai passar para o fogo, vai ser provado, para ver se você tem perseverança e paciência na tribulação, porque isso vai te fortalecer, né? No caso, a esperança, você vai ter que continuar caminhando em frente, porque você vai entender que você está esperando é de Deus, você não está esperando de um homem, você não está esperando nada de ninguém. A sua esperança é em Cristo, né? Você vê pela fé que Abraão teve, né? Ele recebeu o filho da promessa, ele creu, né? A fé dele foi honrada, mas passado um tempo Deus pede esse filho. Olha que situação. Aí a pessoa fala assim, ele é o pai da fé, mas é mesmo, porque a fé dele foi que Cristo ia ressuscitar Isaac. Não que ele teria que passar pela tribulação, pelo medo, né, pela tristeza da morte. Foi muito além. Ele estava levando Isaac para ser sacrificado, sim. E naquele sacrifício ele tinha uma fé mais louca ainda. Não, eu vou matar, mas Deus vai ressuscitar. Então, acho que nem Deus esperava essa fé dele. Eu mesmo, muitas vezes, falava assim, não, eu tenho mais fé que Abraão. Que Abraão se deitou com Agar, não teve paciência de esperar, né, a promessa. Ele aceitou os conselhos da mulher, passou na frente e teve um filho que não era da promessa. Gente, mas a fé dele foi além. O camarada, ele teve um filho. Até acho que por isso mesmo, você vê, Deus pede Isaac, né? Deus prova a fé desse homem, o amor, né? Se realmente ele tinha amor ao filho ou a Deus. Se ele ia passar o filho na frente de Deus. E o camarada vai lá e estava pronto, né, para enfiar uma daga no coração de Isaac, de matar, de sacrificar aquele filho por amor a Deus. Mas por quê? Porque a fé dele estava em Deus, né, em Deus ressuscitar. Porque se Deus cumpriu a promessa de dar um filho na velhice, ele poderia tranquilamente, né, sacrificar aquela criança, né, a dor de um pai sacrificar um filho que ama, né, como se fosse um animal ali. E a fé dele foi tão além que acho que surpreendeu Deus. Foi a hora que o anjo falou, não, para, eu tenho um sacrifício para colocar aí. Então existia realmente um sacrifício, que não era Isaac, mas era o quê? A idolatria, né? O amor por aquela criança podia ser muito maior do que o amor por Deus. Então Deus, ele sempre vai pedir um sacrifício para você. Não pensa que você não, muitas vezes, Deus até permite o engano. Ele não vai mentir para você, mas ele permite entrar um engano. E você passa anos enganado com aquela promessa, achando que aquilo é Deus, né, na tua vida, e não é. Muitas vezes foi levantado um ídolo. E Deus falou, peraí, vamos ver se ela me ama, ela vai continuar esperando no meu amor, crendo que eu vou fazer o melhor, ou ela vai parar. Ou ela vai renunciar, ou ela vai entender que eu não honrei aquela fé dela de anos, e por isso ela vai desistir de me servir. Mas não, Deus está falando que ele vai ser fiel, né, à palavra dele. Ele vai ser fiel ao que ele te prometeu. Se ele prometeu uma vida sentimental abençoada, é isso que você vai ter. Independente se você passou anos buscando por uma pessoa errada, né? Aí chegou um determinado tempo que você cresceu, né? Essas virtudes foram crescendo, né? E aí ele permite tirar um véu, mostrar que aquilo ali não era para você.
E aí você vai ter um entendimento do amor dele por você. Você vai ver realmente aquilo não era para mim. E não ficar agarrado a uma pessoa, a uma, né, promessa. Você vê, Abraão não ficou agarrado a Isaac. Ele ofereceu. Por quê? Porque ele sabia que Deus poderia fazer ressuscitar. A fé dele foi além, né? Então, quando ele manda o filho bastardo embora, imagina a dor de um pai. Porque ele se alegra com esse filho. Então é isso que a gente tem que entender. Nós não podemos achar que aquilo é bom, ficar naquilo que a gente acreditou ser bom pra gente. Deus é que vai saber se é bom ou não. E na hora certa ele vai te mostrar. Você vê, Jeremias, ele fala, né? Ele fala assim, capítulo 29, versículo 11, ele fala, ó, eu é que sei, o próprio Deus fala assim para ele, né? Eu é que sei os planos que tenho para vocês. Ele fala, plano de dar o quê? Esperança, né? Em um futuro. Quer dizer, um futuro o quê? Futuro abençoado. Te dá esperança e um futuro. Então, ponto. Então, quando Deus fala isso para Jeremias, eu é que sei os planos, né? Que tenho para vocês. Então, é Deus que sabe. Deus promete esse futuro próspero, abençoado. Então você tem que acreditar, né? Que ele fala, tá lá em Romanos 15 também, que o Deus da esperança os enche de quê? De alegria e paz. Então ele é o Deus da esperança, ele é que dá a esperança, ele que vai encher o seu coração de alegria e de paz. Se você não tá alegre, você tá oprimido, tá triste porque perdeu, achando que perdeu alguma promessa de Deus. Você não perdeu. Ah, mas eu fiz alguma coisa porque Deus arrancou essa promessa e, né, agora, não, Deus não arrancou a tua promessa, a promessa continua validada em Cristo. Ele arrancou alguma coisa que você achava que ia te fazer bem. Você colocou a tua promessa naquela pessoa e não é para colocar a promessa na pessoa, né? Você tem que botar no Deus da promessa. Então é isso, muitas vezes é igual eu falo, as pessoas põem a santidade nas obras. Não é para pôr nas suas obras, é para pôr no Deus da obra. Deus não está te pedindo nada, tá? Então é a prova da fé, né? Você vai ser provado na sua fé. E aí sim vai produzir o quê? A perseverança. Você vai ser provado. Você passou na fé, você continua com esperança? Obviamente, você vai continuar perseverando naquilo. Você vai vencer essas dificuldades e vai ter paciência, porque a paciência é muito importante, porque ela vai te fortalecer. Você vai se acalmar, você vai parar de querer as coisas para ontem, entendeu? Tanto que o fruto do Espírito Santo de Deus é o quê? Uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, a paciência. Né? É uma das maiores qualidades que Deus ele desenvolve no nosso caráter. E olha, eu já fui muito ansiosa, impaciente. Pensa numa pessoa que queria as coisas para ontem. Hoje eu tô sendo derrubada assim de alturas absurdas, porque eu vi que não era aquilo. Imagina você continuar perseverando e falar, meu Deus, fui frustrada naquilo que eu orei. Não era desse jeito, não era isso, não era desse jeito que Deus queria. E você continuar perseverando. E a calminha e tendo paciência nas promessas de Deus. É isso que Deus quer. Fé, esperança, né? Amor, né? Essas três coisas. Você, independente de qualquer coisa, você vai continuar crescendo nisso. Se você não ama, você não conhece a Deus. Então você vai continuar tendo amor. Você não vai se revoltar. Você pode até se indignar, né? Você vê Arão quando ele perdeu aqueles 2 filhos que ofereciam fogo estranho no altar, né? Acho que era Nadab e Abiú, nem sei o nome. Ele imagina, ele pensa que ele ficou quase se revoltou, mas não se revoltou. Ele se indignou, né? Nem comeu do sacrifício que tinha que ser comido lá. Moisés olhou para ele e falou, você não vai comer? Ele falou, você acha que eu tenho condições de sentar? Do jeito que o meu coração tá azedo para comer desse sacrifício, eu não vou fazer isso. Então Moisés, ele compreendeu, ele teve empatia ali por Arão. Por quê? Porque ele entendeu que era um processo, né, de, meu Deus, por quê? Se esses filhos eram promessa, eram um sacerdote, por que Deus consumiu no altar? Imagina a frustração dessa pessoa. Mas ele teve que ter
o quê? Esperança em Deus, entender o amor de Deus. Olha, realmente é complicado. É como Abraão, né? Entender para Deus que eu mate meu filho. Ele teve que entender algum mistério. Ele sabe que ele também aprontou, ele permitiu o povo, né, lá do deserto levantar um bezerro para adorar. Ele esteve lá em parceria com aquelas pessoas. A consequência, meu filho, o pecado traz consequência para a nossa família, para nossa descendência. Imagina, ele teve que abaixar a bola dele, parar, pensar, falar, peraí, eu também contribuí para isso. As maldições entraram, né? Foi ceifada a vida dos meus 2 filhos. Mas ainda tenho que ter esperança no que sobrou, o que Deus tem para mim. Enfim, né? A gente tem que compreender. Muitas vezes a gente não pode se levantar contra ninguém. Moisés, ele se colocou no lugar de Arão. Será? Se fossem os meus filhos, será que eu ia continuar? Eu ia sentar ali como se nada tivesse acontecido? A gente se revolta, a gente se indigna, mas a gente volta e a gente entende que nós não somos merecedor de nada. E Deus sabe sempre o que é melhor, mesmo que aquilo doa, mas aquilo não pode te afastar de Deus, tá? Passar por tribulações, sim. Dificuldades, sim, dando glória a Deus e entendendo que Deus sabe o que é melhor. Moisés, ele quis entrar na terra prometida, não entrou. Imagina, o homem, né, perseverou e ele não entra na terra. Ele teve que compreender. Foi um mix de sentimento, com certeza. E ele falou, poxa, esperei tanto por isso. Mas teve que compreender o querer de Deus. Então a gente também tem que entender. Enfim, sorteei aqui para fechar, né? Acho que já tá na hora. Porque olha, veio Romanos 12, né? Eu bati o olho aqui em 14, né? Versículo 14. Que fala assim, peçam, eu acho que eu, mesmo batendo o olho aqui, eu vou ler mais um pouco em cima, que eu acho legal falar do amor, que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforce para tratar uns aos outros com respeito. Aí eu gosto de lembrar, porque eu falei muito eu comecei falando muito de vida sentimental, de amor, né? Porque é engraçado. Quando a gente começa a orar por alguém, um varão, a gente fica, né, fantasiando. Vamos botar. Você gosta de uma pessoa e você começa a orar por aquela moça e tal, e aí você está apaixonado, né? Você vê tudo colorido. Mas se Deus mostra que aquela pessoa não é para você, acabou. Você não tem mais amor. Olha só, o amor é interessante. A pessoa, ela busca, ela ora, ela se preocupa, mas ela não se preocupa com a pessoa em si. Ela se preocupa com as parceiras dela, né? Ou o parceiro. Quando aquela pessoa te decepciona, né? Você tem uma decepção amorosa. Estou falando em qualquer sentido, até patrão, tá? Você busca, você ora, mas a hora que o seu patrão te manda embora, acabou. Não tem mais amor pela pessoa, né? A pessoa. Você só fazia tudo isso porque você queria ser amado pelos outros. A hora que você perde aquele amor ou aquela atenção, você não ora mais por aquela pessoa. Então tem hora que eu acredito que Deus entrega a pessoa até o engano, até com relação à vida sentimental. Permite você ser enganado muitos anos, vai orando para aquela pessoa achando que vai casar. E, de repente, você descobre que aquela pessoa casou com outro, né? Você perde o amor pela pessoa. Ela só era importante nas suas orações porque você tinha interesse. Então é isso que eu entendo que Deus fala aqui, que o amor de vocês não seja fingido. Você vai começar a entender que se houve um tempo de oração por aquela pessoa, porque Deus permitiu você ser enganado. E aí aquela pessoa casa com outro, Deus falou, pelo menos eu matei, né, 2 coelhos com uma cajadada só. Porque você acaba se levantando para orar para uma pessoa que ninguém ia orar, né? Enfim, então é isso que Deus quer, que nós tenhamos esse amor. Não foi tempo perdido. Eu não sei nem por que eu estou com essa conversa toda aí,
Mas nada é tempo perdido, tudo tem um tempo. Ah, fiquei nessa empresa há muitos anos, nunca fui promovido, orei para isso, para aquilo, fiz tanta coisa. Não, Deus quis que você fizesse assim. Então não tenha tempo, não ache que o seu tempo de amor, de dedicação, de oração, né? Deus não ouviu, foi desperdiçado. Nada, Deus faz isso. A tua vida sentimental vai ser abençoada ou qualquer outra coisa que você tem orado, tem pedido vai ser abençoada e ainda você foi usada para orar e interceder por outras pessoas. Então eu acredito nisso, tá? Que a gente não tem esse amor fingido. Aí, quer ver? Eu vou até pular aqui para baixo, que eu acho interessante, que fala, ó, peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceite serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procure agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros, tá? No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém, pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vinguei e eu acertarei contas com ele, diz o Senhor. Então é Deus que vai trabalhar, né? Você vai ser justificado pela sua fé, pelo amor que você depositou. Foi injustiçado, te decepcionaram, continue amando essa pessoa, né? Eu acho importante você depois colocar um caderninho de oração as pessoas que você te decepcionar. Não entenda, não vai acrescentar nada na minha vida, nunca mais. Não pensa assim. Tem amor ágape, amor de irmão, né? Não vai ser o seu varão, não vai ser a sua varoa. Poxa vida, mas quando você achava que ia ser, você orava. Por que mudou? Então é tão triste essas pessoas que têm essa visão, sabe? Só, não é nada meu, não vai ser, não. Continue buscando. Enfim, igual deixa eu ver, lá em Salmo 109, eu sorteei, tá? Mas não vou ler não, porque meu tempo está se esgotando, né? Que fala assim, oração de homem perseguido. Menino pensa numa oração bombástica. Vou ler só um pedacinho dela aqui, ó. Ó Deus, escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo. E que o seu acusador seja um dos seus inimigos. Quando for julgado, que ele seja condenado, que até a sua oração seja considerada como pecado. Que o meu inimigo morra logo e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Que os seus filhos fiquem órfãos e que a mulher fique viúva. Que os seus filhos fiquem sem lar e sejam mendigos. Que seja expulso das casas em ruínas que moram. Que tudo que o meu inimigo tem seja tomado como pagamento das suas dívidas. E que estranho fique com o que ele conseguiu com o seu esforço. Que ninguém seja bom para ele e que não haja quem cuide dos seus filhos órfãos. Olha, gente, eu não vou continuar lendo, mas pensa numa oração desgraçada. Mas era essa. As pessoas, hoje não, Deus fala lá em Mateus 5, né? Que nós temos que amar nossos inimigos. Hoje mudou, né? Antigamente era olho por olho, dente por dente. Jesus, quando ele veio acrescentar. Ele não veio retirar nada, nenhum acento, nenhum jota da mensagem, da palavra. Ele acrescenta, né? Aí quando ele fala, mas eu vos digo, né? Aquele que odiar o seu irmão, né? Que chamar o seu irmão de raca ou de idiota, que no caso não é a palavra em si, é quando ela sai com violência, proferida de uma forma amarga, olha só, hein? Eu vou até abrir, eu não vou aguentar, porque eu não sou boa de recitar a Bíblia, gente. Eu vou abrir, porque aí eu vou ler dentro da palavra, aí você vai entender. Quer ver? Olha só, eu vou até fazer o seguinte, Mateus 5, quer ver? Olha só, eu vou até falar sobre o que por que Deus, quando ele fala assim, ó, em 17, no versículo 17 de Mateus 5, ó, ele fala assim, ó, não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas, tá?
Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo, né? Para complementar, ó. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim das coisas, tá? Então não pense que Deus vem tirar nada, tá? Aí ele vem aqui, ó, quer ver? O ódio, no 21, ó. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Aí ele tá entre linhas assim falando, né? Do Velho Testamento, as pessoas que, né? O negócio deles eram, né? Olho por olho, dente por dente. Então, antigamente, eram dito aos seus antepassados o quê? Não mate, quem matar será julgado, né? Antigamente era só isso. Você pode ter ódio, você pode ter rancor, você pode fazer a oração de Davi, né? Acho que é 129, não sei, que eu sorteei. Você pode ter o rancor que você tiver, contanto que você não mate. Essa era a lei, tá? Mas se ele te mata, você tem direito de matar. Se ele arranca seu dente, você tem direito de arrancar o dente dele. Se ele arranca seu olho, você tem direito de arrancar o olho dele. Era a lei. Só que Jesus, quando ele chega, né, ele fala para os escribas, fariseus, saduceus, né? Tipo assim, olha, eu não vim tirar nenhum J, nenhuma vírgula, nenhum acento, mas eu vim acrescentar, eu vim dar sentido completo à palavra. Aí ele fala, ó, então antigamente era isso, né? Você será julgado se matar. Você pode ter todo sentimento horroroso dentro de você, você não podia matar. Aí ele vem no 22 e fala assim, ó, mas eu lhes digo, Jesus, tá? Que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Então ele fala aqui, quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Então, a palavra é proferida com amargura, com ódio, né? Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, lembre, né? Ó, oferta a Deus. E lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Então, o que acontece? Muitas vezes não entra a prosperidade, o Deus da prosperidade, né? Não abre uma porta de emprego, é amaldiçoado na vida financeira porque tem ódio. Né? Muitas vezes é uma coisa antiga, daquela pessoa que você se relacionou, né? Aí você ficou com ódio porque ele casou com outra, ou ela casou com outro, engravidou de outro, te traiu, não sei. E aí Deus está vendo o seu coração agora. Aí a vida financeira fica travada. Porque Deus fala, deixe aquilo ali, vai resolver aquilo com o seu irmão, ó. Deixa a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta. Então, muitas vezes a pessoa acha que né, eu vou ser abençoado porque eu estou dizimando, eu vou ser abençoado porque eu estou ofertando. Não! O seu coração te contamina. Deus fala que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai, o que tem dentro. Aquilo contamina o homem. Então, muitas vezes você está fazendo coisas que Deus nem te pediu. Mas você faz além do que Deus te pediu e você espera, né, que Deus te dê em dobro. Mas sabe por que você não recebe em dobro? Porque o teu amor você não tem amor pelo próximo, né? Azedou o seu amor. Isso que eu tô falando. Aí começa a amaldiçoar aquela pessoa que um dia você se relacionou, um dia você conviveu, né? Aí você amaldiçoa aquele filho, aquela, né, que gerou com outra pessoa. Deus não se agrada, ó. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegar lá. Porque depois de chegar ao tribunal, você será entregue ao juiz, e o juiz entregará ao carcereiro, e você será jogado na cadeia. Aqui é uma cadeia espiritual, tá? É uma cadeia que vai te aprisionar. A sua vida sentimental ela não vai andar, porque você não consegue perdoar aquela pessoa do passado. O que ela fez com você, né? Hoje em dia, gente, eu vou ser sincera, eu até falo, coitado, Deus ele falava, né? Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem naqueles dias, lá em Mateus 24:19, né? É verdade, mas nós não podemos amaldiçoar o filho do nosso cônjuge, né? Do nosso ex-marido, ou, né? Amaldiçoar aquela criança inocente. Aquela criança veio ao mundo, agora tem que suportar, tem que amar, né?
muitas vezes não era o plano de Deus. Ah, mas meu filho engravidou essa mulher, agora eu sou obrigada a aceitar essa criança maldita dentro da minha casa. Olha, isso não era para ter acontecido. Não sei o que, eu vou amaldiçoar essa criança. Não faça isso. É seu neto. Então, ame aquela criança. Aquela criança não tem culpa de vir ao mundo, né? Então, muitas vezes vem de uma situação que não era para ocorrer. Porque Deus vai avisando para sair daquela, né, trajetória. Mas assim aconteceu por causa da dureza do coração daquela pessoa de não querer ouvir. Mas já que formou uma criança, ame. É isso que eu tô falando. Ah, mas é o meu marido, não sei o quê. Separou? Ame o seu marido, olhe por ele. Não amaldiçoe os filhos dele, que ele tem com outra mulher. É isso que eu tô falando. A pregação tá indo para esse sentido. O que eu posso fazer? E eu vou te falar, as pessoas elas passam a ter ódio daquela família formada de forma errada. Ódio. Não, agora não adianta. Era para ter ouvido antes, não ouviu? Agora ame. Mas Deus fala, ai das mulheres grávidas. Porque, gente, vou ser sincera, filho, hoje tá complicado botar no mundo. Mas já que tá colocando, agora assuma a responsabilidade. Ame. Né? Então é isso que eu tô falando, conserte, né? Antes que chegue naquele dia e você seja encarcerado, te coloque numa cadeia espiritual, porque você não perdoou. Eu falo, ó, eu afirmo vocês que isso é verdade, você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Se você tem uma multa no mundo espiritual, Satanás te coloca como prisioneiro dele. A sua vida sentimental não vai andar, a sua vida financeira não vai andar, porque você não perdoa, e você... Deus muitas vezes não está mandando você fazer nada além do que era para fazer. Você pega o peso que você não foi mandado você pegar, tá? Não está mandando você ficar se ajoelhando e jejuando para ninguém, né? Mas perdoe, né? Como eu falo, o que custa botar num caderninho de oração? Você não vai falar o nome da pessoa, mas ore por ela. Deus colocou ela na tua vida para você orar. Agora não adianta se levantar. Então a vingança não é inteligente, né? Deixa Deus fazer a justiça, né? Aí ele fala aqui, ó. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não se vingue dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, tá, aí eu não vou ler, aí eu vou pular pro 43, ó. Vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos, antigamente, tá? Ó, mas ele vem mudando, ele vem acrescentando o Velho Testamento, ó, com o Novo, né? Ó, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês. Olha só como é que mudou radicalmente. Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês. E se você não fizer, você não é considerado filho. Você está fora da videira. Aquela videira lá de João, capítulo 15, você está fora, você vai apodrecer. Porque o seu sentimento está te contaminando. Ó, para que vocês se tornem filho do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Aí, claro, vai entrar a piedade, a misericórdia, né? A mansidão, a alegria, a paz, a caridade. Aí você vai vendo. Você vai ter que praticar, você vai ter que ter essas virtudes. E aí, você vai ter que perseverar nessa fé. Então, a gente tá vendo aqui que o negócio é sério, tá? É sério, tá? Foca em Deus. Não importa se deu errado ali. O que Deus vai fazer por você? Todas as coisas cooperam para aquele que ama Cristo. Ah, mas deu ruim. Eu não ouvi a Deus, eu segui um caminho errado e tá. Não interessa. Agora tenta acertar. Tenta acertar. Só isso. Não se levante mais. Não busque. Agora já azedou? Vá orar. E vai ter esperança em Deus, porque Deus tem o melhor para você. Mas não idolatre filho, não idolatre ninguém, patrão, cônjuge, não deu certo com aquela pessoa, vai dar certo com outra, porque Deus vai levantar outra, né? Que te ame muito mais até. Deus tem coisa melhor.
Deus não mudou o plano dele na sua vida. Sua vida sentimental, sua vida financeira, tudo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Agora, se não tá dando certo, é porque tem alguma coisa errada no teu coração. Esse é o problema. É você que tem que ser tratado, não é mais ninguém. Agora, essas pedras vão ser removidas com o seu amor. O amor, minha filha, muda tudo. Só o amor muda. Até o que era inimigo pode passar a ser amigo. Mas não ouviu enquanto ainda dava tempo para ouvir. Agora tem que aprender a amar. Agora vai ser trabalhado no amor. E a perseguição tá aí, né? Então a gente, para ser trabalhado no amor, você pode ter certeza que vai ter perseguição. Vai ter inimigo, vai ter levante, tá bom? E não peça, porque Deus agora vai ter que construir do nada esse amor, tá? E Deus não tá te dando nenhum peso para carregar. Se você tá carregando peso, esse peso não é Deus, tá? Não perca a tua paz para ajudar ninguém. Só isso. Agora cada um que resolva a sua vida, tá? Deus abençoe e é isso. Até a semana que vem, se assim Deus permitir. Fica com Deus aí. Beijo.